Uma pessoa me perguntou se ela podia fazer teste de DR ou IDR fora do circuito. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é responder essa pergunta, se eu posso fazer teste do DR ou IDR fora do circuito. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu particularmente nunca fiz teste de componente nenhum fora do circuito, com exceção do disjuntor, que quando eu compro um disjuntor, eu faço o teste de estalo, aqui assim, ó. Eu quero ouvir esse barulho do disjuntor. E também faço um teste de continuidade, ponho uma ponta do multímetro aqui e outra ponta aqui, na função continuidade, e aí, ó, quando eu ligo aqui, ele vai buzinar. No caso de DR e DPS, eu não faço teste fora de circuitos. Eu sempre monto um circuito básico, por mais simples que ele seja, porque aí eu vou ter uma precisão bem maior do que se eu tentar fazer na mão. E como é que eu monto esse circuito? Eu montei esse circuito aqui, ó, com disjuntorzinho monopolar. Eu estou fazendo o teste aqui em 110 volts mesmo. O neutro passa por aqui, olha aqui, ó, vem para a lâmpada, sempre do lado da rosca metálica do soquete. A fase está vindo lá da fonte aqui no disjuntor, está saindo aqui e voltando aqui no DR, nesse caso, e está saindo aqui, ó, um fio branco, tá? Então a única diferença são as cores da fase de alimentação da lâmpada, né? Então o que que eu faço? Tem como eu apertar isso aqui e dizer para você que está funcionando ou não? Olha aqui, eu vou apertar, ó. Para ter certeza que estaria funcionando ou não, essa tecla tinha que descer aqui, ó, tinha que desarmar. Se não está desarmando, eu não posso afirmar que isso aqui está funcionando ou não. Por isso que eu monto um circuito. Aí uma vez que eu energizar o circuito aqui, ele vai funcionar e vai me dizer, funciona ou não funciona. Sempre que você visitar meus canais, dê um joinha, se inscreva, se não for inscrito. Porque quando você entra e não dá um joinha, ou que seja um joinha negativo, eu não sei o que estava ruim e que eu precisava, ou que eu preciso melhorar naquele determinado vídeo. É por isso que eu peço, sempre que possível, dê um joinha, ou dê um like, né? Não gostei, mas faça um comentário dizendo onde eu possa melhorar. Então, uma vez que eu tenho o circuito, como é que funciona isso? Tá aqui, ó, o disjuntor aqui está acionado, ó, tá energizado o circuito. Eu vou ligar aqui agora o DR ou IDR, também conhecido nesse caso aqui por SDR. Olha lá a lâmpada acesa. Eu vou pôr a mão aqui só para não ficar descendo essas linhas. E como é que eu faço o teste uma vez que o circuito está em funcionamento? Olha lá, ó. Aqui, ó, desligou. Ô Davi, mas a lâmpada precisa ficar acesa para eu fazer o teste? Eu vou demonstrar isso para você agora. Uma vez que o circuito está aqui ligado, ó, eu quero saber se o meu DR ou IDR está funcionando. O que que eu faço? Venho aqui e pressiono. A carga está desligada, mas o circuito ele está energizado aqui. Como assim está energizado? Aquela ideia da tomada que você tem na sua parede. Você olha para a tomada, ali não tem corrente, mas aquela tomada está energizada. Só vai ter corrente naquela tomada no momento que a carga estiver em funcionamento. Por exemplo, aqui no circuito. Quando é que vai ter corrente aqui? Quando a carga acender, igual está aqui, ó.
Olha lá a carga acesa, tá? Então, esse é o botão de teste. No circuito, ó, ele desarmou. Agora aqui, ó, tá acionado. Fora do circuito, olha aqui, ó, ele não vai desarmar, tá? Essa é uma dica minha, eu sempre faço, no caso, quando eu tenho dúvida se um determinado equipamento vai funcionar ou não, né? E por que a gente precisa dessa informação? A gente precisa dessa informação porque o dia que o equipamento precisar funcionar, ele funcionar. Por exemplo, no caso aqui do DR, né? Quando é que o DR precisa funcionar? No momento em que uma pessoa ou um animal de estimação estivesse sofrendo choque elétrico na instalação elétrica. Aí ele precisa fazer o quê? Porque se você está levando choque elétrico numa instalação, dependendo da intensidade do choque, por alguma razão, o seu equipamento aqui, ó, ou componente, está com problema, não está desarmando. Se ele não desarmar, certamente quem estiver lá na extremidade da carga lá, ó, vai estar sofrendo choque elétrico até escapar do fio ou até uma outra proteção da instalação desarmar. Só que quem tem que desarmar é o DR. A resposta que eu dou para quem perguntou se ela pode fazer teste de DR fora do circuito, eu particularmente eu não faço, nunca fiz. Toda vez que eu tenho dúvida de algum componente da elétrica ou da eletrônica, eu monto um circuito básico, mesmo que esse circuito esteja fora das normas. Mas eu estou montando ele ali para validar alguma informação. Porque não é sempre que a gente quer fazer um experimento que a gente tem tudo na mão, né? Às vezes você precisa comprar um componente desse e custa uma fortuna. Às vezes você precisa de um disjuntor, você não tem. Às vezes você precisa de uma lâmpada, não tem. De um bocal ou soquete, você também não tem. E é por isso que muitas vezes, que para validar uma informação que eu vou passar nos meus canais, eu monto um circuito e demonstro para a pessoa, na prática, aquela pergunta que ela fez a respeito daquele tema. Para testar com eficiência o SDR, DR ou IDR, que é esse componente, para que serve o DR, Davi? Para proteger a vida de pessoas e animais da estimação. Da instalação, não da estimação, da instalação. O que acontece exatamente com o DR? Eu estou lá trocando uma lâmpada. Aqui eu estou fazendo o teste com uma lâmpada. Mas o DR ele é para áreas úmidas da instalação elétrica, tá? Então o que acontece? Eu estou aqui trocando uma lâmpada, de repente eu toco aqui, ó, levo um choque. O que acontece com esse cara? Ele desarma. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajude a alavancar as visualizações do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.